Olá! Bem, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos assuntos mais importantes, mais centrais da teologia cristã, a soteriologia. Basicamente, é o estudo da salvação. A gente vai tentar entender o que é, como funciona e, claro, por que é tão fundamental assim. Ok, vamos começar do começo. O que raios é soteriologia? Sabe, de forma bem direta, é o campo da teologia que tenta responder umas perguntas bem grandes. Tipo, como exatamente Deus salva as pessoas? Que meios ele usa para isso? Para quê? E no fim das contas, o que isso realmente muda na vida de alguém? É, tipo, a mecânica e o propósito por trás de tudo. E aqui, olha, a coisa já começa a ficar interessante. O ponto de partida muda tudo. A gente tende a perguntar, tá, o que eu preciso fazer para ser salvo? Mas a proposta aqui é virar essa pergunta de cabeça para baixo. A pergunta certa, segundo essa perspectiva, é: o que Deus já fez para salvar? E essa pequena mudança, ela muda completamente o resto da conversa. Então, para a gente poder entender a solução, primeiro a gente precisa entender o problema, certo? É por isso que agora a gente vai olhar para o diagnóstico que a Bíblia faz da condição humana, porque afinal a salvação seria necessária. E olha, o diagnóstico não é nada leve. É uma condição bem crítica. Não se trata de alguém que está só meio perdido ou procurando um propósito. A linguagem aqui é forte, é pesada. Morte espiritual, inimizade, escravidão, condenação. É um cenário que, visto de dentro, parece um beco sem saída. E essa citação de Romanos vem para botar um ponto final na discussão. Ela basicamente diz que esse diagnóstico é universal. Não é um problema de algumas pessoas, mas de todo mundo. A expressão nenhum sequer é taxativa, né? Ela fecha a porta para qualquer tipo de exceção, o que reforça aquela ideia de que a solução tem que vir de fora. Isso leva a gente para aquela pergunta clássica, né? Ah, mas e as boas obras? E quem é uma pessoa boa? A lógica teológica aqui é bem direta. Pensa bem, se ser bom ou fazer coisas boas fosse o suficiente para resolver o problema, então a cruz, que é o evento central do cristianismo, não faria sentido algum, teria sido desnecessária. Nesse jeito de ver, as boas obras não são a causa da salvação, mas sim uma consequência, um fruto dela. Certo? Se o diagnóstico aponta para uma condição que o ser humano não consegue resolver por conta própria, então de onde vem a solução? É agora que o foco muda completamente. A gente vai ver que, segundo a narrativa bíblica, a salvação sempre começa com Deus. E essa linha do tempo é simplesmente fantástica para ilustrar esse padrão. Desde lá do comecinho, no Éden, a ação parte de Deus. É Ele quem vai atrás, quem chama, quem liberta, quem envia. Não é uma história sobre a humanidade tentando encontrar um caminho de volta para Deus, mas sim sobre Deus construindo uma ponte na nossa direção. E essa ideia da iniciativa de Deus fica ainda mais profunda com essa citação. Ela sugere que a salvação não foi um plano B, sabe? Não foi uma reação de última hora ao problema do pecado. Pelo contrário, é apresentada como um propósito eterno, uma decisão que Deus tomou antes mesmo de o mundo existir. Isso dá um peso, uma intencionalidade incrível à salvação. Ok? Então a gente já entendeu o problema e de onde partiu a iniciativa para a solução. Mas como? Como exatamente a salvação acontece? E aqui a gente chega no coração de tudo, a obra de Cristo, mais especificamente, sua morte na cruz. A palavra-chave para entender esse mecanismo é substituição vicária. Parece um termo complicado, né? Mas a ideia é bem simples. Vicário significa no lugar de outro. A ideia aqui é que Cristo não morreu só como um exemplo ou um mártir. Ele morreu como um substituto, tomando para si a culpa e a punição que não eram dele, para poder satisfazer as exigências da justiça. Essa frase de Hebreus ajuda a gente a entender o porquê de tudo isso, dentro da linguagem da Bíblia. A expressão derramamento de sangue simboliza uma vida que é entregue para pagar uma dívida, uma culpa. É a base para o conceito de que o perdão tem um custo, ele exige um sacrifício. Então, para a gente amarrar tudo, podemos resumir em 3 passos. Primeiro, o problema, o pecado, cria uma dívida legal. Segundo, a exigência, a justiça, para ser justa, precisa que essa dívida seja paga. E terceiro, a solução. Cristo, como substituto, paga essa conta. É por isso que a cruz é vista como esse lugar incrível, onde a justiça perfeita e o amor perfeito de Deus se encontram. A gente já viu o problema, a iniciativa e o mecanismo, mas e daí? Na prática, o que acontece na vida de alguém que recebe essa salvação? Agora a gente vai ver os resultados, as transformações que acontecem. O primeiro grande resultado é a justificação. Pensa, de verdade, num tribunal. A justificação é esse momento. É um ato legal.
Não é que a pessoa vira perfeita da noite para o dia. É uma mudança de status. Deus, o juiz, bate o martelo e declara o pecador como justo e inocente, não porque a pessoa mereça, mas porque a justiça de Cristo foi colocada na conta dela. E o resultado imediato disso? Paz com Deus. Lembra daquela condição de inimigo que a gente viu lá no começo? Então, acabou. A barreira legal foi removida, o caso foi encerrado, a paz foi restaurada. Mas não para por aí. Se a justificação é essa mudança legal do lado de fora, a regeneração é a mudança por dentro. É o famoso nascer de novo. A ideia é que Deus não só perdoa a pessoa, mas dá a ela uma natureza nova, um coração novo, que agora tem o desejo e a capacidade de se relacionar com Ele. E essa frase de Jesus para Nicodemos é a base de tudo isso. Repara que Jesus não fala, é necessário se comportar melhor. Ele fala, é necessário nascer de novo. A mudança precisa ser fundamental, uma transformação de vida que só pode vir de Deus. E a transformação vai ainda mais longe. Com a adoção, a pessoa sai do tribunal e entra na sala de estar. Não é só um ex-réu que foi perdoado e liberado. Agora é alguém que é trazido para dentro da família de Deus, recebendo o status, o carinho e os privilégios de um filho. É uma mudança total, de inimizade para intimidade. Então, para a gente organizar as ideias, a justificação muda a nossa posição legal diante de Deus. A regeneração muda a nossa natureza, quem a gente é por dentro. E a santificação? Bom, essa é a jornada contínua que vem depois, que vai mudando nossa vida diária, nosso caráter, nosso comportamento, dia após dia. E para fechar essa parte, essa citação traz uma sensação de segurança muito grande, né? A salvação não é vista como algo que Deus começa e a pessoa tem que se virar para terminar. A ideia é que aquele que iniciou essa boa obra é o mesmo que vai garantir que ela seja concluída. É um pacote completo. E a gente termina com essa pergunta, que fica para reflexão. Depois de olhar todo esse mapa, a necessidade, a iniciativa de Deus, a obra de Cristo, os resultados, a grande questão é, e aí? Como isso tudo se traduz na prática? Como essa doutrina toda molda a humildade e esperança, a forma como uma pessoa trata os outros no dia a dia? É nesse ponto que a teologia encontra a vida real.